Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais uma reunião, por mais um aprendizado, mesmo de forma virtual, Senhor, mas todos nós com os mesmos pensamentos, irradiando, Senhor, vibrações de paz e saúde, com os mesmos ideais do Cristo, para um aprendizado, Senhor, desta doutrina que sempre nos consola e nos conforta. Envolva, Mestre, a todos aqueles que se encontram em nossos corações e no nosso pensamento, com a certeza que estamos, Senhor, no caminho certo, pedindo aos bons espíritos e aos amigos da Casa de Caravanas que possa amparar, proteger e iluminar a todos nós, encarnados e desencarnados. E em teu nome, peço a Ti que possa orientar e intuir a nossa companheira que irá fazer o estudo na noite de hoje. E é em teu nome, Senhor, e em nome de toda a espiritualidade da Casa de Conselheiro, que possamos dar por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Fica conosco e nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, rogando que a paz de Jesus continue conosco, agradecendo a nossa irmã Neide pela prece inicial, que preparou as nossas mentes, as nossas vibrações, para que nós possamos dar prosseguimento e extrair boas considerações do nosso estudo na noite de hoje. Bem, nós estamos no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e vamos ver hoje os itens 197 a 199, quando Kardec vai falar a respeito da sorte das crianças após a morte. Bem, no início do capítulo, Kardec iniciou falando a respeito de reencarnação, e dentro dessa ideia de que um espírito tem vidas sucessivas, tem várias experiências encarnatórias, na pergunta 197, então, Kardec questiona dos espíritos se uma criança que morre cedo, numa idade jovem, se se trataria de um espírito tão adiantado quanto o de um adulto. Bem, antes de nós falarmos a respeito da resposta que os espíritos deram, seria interessante que nós fizéssemos uma pequena reflexão a respeito do conceito de tempo, não é? No livro Impermanência e Imortalidade do nosso irmão Pastorino, psicografado pelo Divaldo, Pastorino diz para nós que o tempo somente se torna realidade por causa da mente que se apresenta como observador. Então, esse tempo real que nós percebemos, ele só existe porque a nossa mente observa alguma coisa. Quando nós estamos observando um fato, um acontecimento, a nossa mente, ela naturalmente tende a colocar esse acontecimento dentro de um fluxo linear. Ou isso que nós estamos observando está acontecendo agora, no presente, ou aconteceu em algum momento do passado, ou é alguma coisa que a gente projeta para o futuro. Um tempo cronológico, que a gente mede em horas, em dias, meses, anos, estações, períodos, esse tempo que é aferido. Em A Gênese, uma comunicação do espírito Galileu Galilei,
ele vai dizer para nós que, na verdade, o tempo é a sucessão das coisas e que o tempo está ligado à eternidade. Então, a nossa mente encarnada, ela costuma trabalhar o tempo dentro dessa ideia de cronologia, aquilo que os gregos chamavam de tempo cronos. O espírito trabalha o tempo numa outra percepção, essa que Galileu Galilei apresenta como sucessão de coisas, né? E aí essa percepção ela se dilata, ela adquire um espaço maior. É o tempo que os gregos chamavam de aion, né? É um tempo mais dilatado, o tempo que vai ser verificado entre a sucessão de existências, entre a sucessão de experiências, e que é percebido de uma forma diferente. Esse tempo que a gente mede, o tempo cronos, ele tá ligado à questão da impermanência. Quando a gente vai falar de imortalidade, a gente precisa construir dentro do nosso raciocínio essa noção de tempo mais dilatada, como sucessão de coisas. O tempo para o encarnado é o tempo do relógio. O tempo do espírito é o tempo da sucessão de vidas, de experiências, de vivências que ele vai adquirindo ao longo desses períodos, né? Então aí os espíritos colocam para Kardec que desse ponto de vista, o espírito de uma criança, muitas das vezes ele não só pode, como muitas vezes é muito mais rico de vivências, de experiências, ele é muito mais adiantado do que as pessoas que estão ao lado daquela criança e que cronologicamente têm uma vivência maior. Mas dentro da vivência de aquisições e de experiências, aquele período não foi tão bem aproveitado, não foi tão produtivo e não confere a elas um grau de aprimoramento, de elevação e de crescimento tão grande quanto aquela criança que a gente está vendo ali com um tempo cronológico menor, mas que tem dentro de si um encadeamento de experiências e de vivências muito maior, mais rico e muito mais bem aproveitado do que aquelas pessoas ali que a cercam. Então a gente percebe que a evolução espiritual ela não está ligada à cronologia, né? Não está ligada a período de tempo. O fato de um ser, um espírito viver mais ou menos tempo não significa que ele vai conseguir ter um adiantamento maior ou menor. Vai depender do quão ele consegue extrair daquele período vivências que façam com que ele cresça, amadureça a sua realidade enquanto espírito. Na questão 198, Kardec questiona se o espírito que morre ainda na fase da infância, se por isso só já estaria garantido a ele uma posição de ser mais adiantado espiritualmente do que alguém que morresse mais idoso, né, mais velho. E aí os espíritos respondem que não é dessa forma. Quando nós vemos a face, o semblante, o rostinho de uma criança, nós temos sempre a questão de relacionar isso com pureza, com bondade, porque o rostinho de uma criança é sempre uma coisa delicada, que suscita em nós sentimentos de proteção, né, de amparo. A maioria de nós adultos temos diante de uma criança esse impulso de cuidar, de proteger, de carinho. Criança é sempre alguma coisa que alegra o nosso dia, né? A nossa vida. Então nós relacionamos essa fase da infância sempre como alguma coisa muito boa, pura, feliz, alegre.
Mas Kardec vai colocar na sua nota mais adiante, e o espírito Miramês, quando tece comentários a respeito dessa questão, ele lembra que nem sempre é assim, né? Se a gente vai falar de reencarnação, sabendo que o espírito traz consigo vivências, experiências, que ele aproveitou ou não ao longo da sua trajetória, a gente percebe que muitas vezes a gente se depara com crianças que têm o seu semblante feições diferenciadas e manifestam atitudes que não são condizentes ainda com aquela faixa etária. E também se percebe que aquilo não está relacionado à questão do meio em que elas vivem, da educação que elas estão recebendo. Crianças que às vezes estão inseridas dentro de uma realidade de tranquilidade, de paz, de afeto, de proteção, e que exprimem características de muita agressividade, de nervosismo, de inquietação. Então, são crianças que a gente percebe nelas um comportamento diferenciado daquele ambiente onde elas estão, e a gente percebe que aquele comportamento não é fruto da educação que elas estão recebendo, não é fruto da influência do meio, mas é realmente alguma coisa que elas já trazem consigo, né? Se nós formos buscar lá na internet retratos de algumas figuras que a gente tem, Adolf Hitler era um bebê lindo, né? Osama Bin Laden era um jovem muito, muito simpático. E essas criaturas, elas não acordaram um belo dia de manhã, não, hoje eu vou derrubar um prédio cheio de gente dentro. Não, hoje eu vou perseguir uma raça, vou exterminar milhares de pessoas porque pertencem àquela determinada raça. Essas criaturas não acordam do dia para a noite com esse propósito. Isso é alguma coisa que vai sendo construído, sim, ao longo do tempo, mas é alguma coisa que também já é aproveitada dentro daquela tendência que elas trazem, né? Não existiriam obsessores se não existissem pessoas obsidiáveis, né? Se essas criaturas que se debandam para esse caminho, elas tomam essa direção, por mais que a gente diga que talvez estejam assessorados por inteligências desencarnadas, interessadas no mal, ok, mas elas nada mais estão fazendo do que aproveitar uma tendência que já está ali, e que essas tendências elas vão se manifestar muitas vezes ainda dentro desse período de infância. É por isso que a gente diz que é tão importante a gente dar para as crianças uma orientação religiosa, independente de qual seja. Se for dentro da doutrina espírita, ótimo, né? Porque vai considerar exatamente essa bagagem que a criança traz, mas dá a essas crianças uma orientação religiosa dentro daquele período ali que o Espiritismo vai falar de 7 anos, que é quando a gente tem essa plasticidade maior da gente estar podendo intervir, aparar essas arestas, observar o que essas crianças trazem, para que a gente possa incentivar ou educar quando for uma tendência que a gente perceba que realmente precise ali de um direcionamento maior. Então, o fato dessas crianças morrerem cedo não significa que elas estão numa posição privilegiada, porque os espíritos dizem que, ok, elas não fizeram o mal, mas também não tiveram tempo de fazer o bem, né? Se elas trouxeram consigo alguma tendência, algum aspecto de personalidade que precisava ser trabalhado, elas também não tiveram tempo para isso. Então, não foi uma qualidade que elas conseguiram adquirir, sedimentar dentro daquele espaço de vivência tão curto, né? Então, não existe isso de, morreu cedo, então virou um anjinho. Não. Se não houve tempo de fazer o mal, também não se aferiu o bem que se podia realizar dentro daquele período. Na questão 199, por que é a vida frequentemente interrompida na infância? E os espíritos respondem que a duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do termo desejado. Então, um espírito que numa existência anterior, por qualquer motivo que seja,
teve a sua oportunidade reencarnatória encerrada antes do tempo inicialmente previsto, pode retornar numa segunda oportunidade apenas para aquele tempo que faltava. E ele diz que essa situação é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Uma prova porque muitas vezes as pessoas que vão estar ali ao lado daquele espírito na situação de pais estão ao lado de uma criatura que de alguma forma está comprometida com uma situação difícil. Se a gente tem uma encarnação programada para durar X tempo e ela acaba durando menos, isso não estava numa programação inicial, algum fator complicador houve aí para que aquilo se desenrolasse daquela forma. Então a gente já está tendo muitas das vezes o regresso de alguém que já precisa equacionar uma situação que não ficou perfeitamente resolvida numa etapa anterior. E aí, muitas das vezes, esses espíritos vão precisar ter ao lado, na figura de pais, espíritos que possam dar sustentação a ele naquele momento de dificuldade. Então, é uma prova de aferição de valores se aqueles espíritos, na condição de pais, têm condição para dar suporte. Ou, muitas das vezes, aproveitar também aquele momento difícil de dor para engrandecer a experiência. Quantas obras, orfanatos, creches, movimentos de auxílio, de amparo à infância, a gente vê nascer exatamente depois de uma experiência dolorosa para um pai ou uma mãe que se veem na condição de perderem seus filhos, ainda numa etapa da vida muito precoce, e que, movidos por aquele sentimento, eles conseguem sublimar aquela experiência e transformar aquilo num fator de engrandecimento para si e promoção para outras pessoas que estão numa situação de dificuldade. Então, é uma dor, sim, mas que vai gerar, de alguma forma, frutos muito positivos e uma aquisição de experiências muito proveitosa para o futuro espiritual dessas criaturas. Martins Peralva, quando vai comentar sobre esse tema lá no livro Pensamento de Emmanuel, vai se servir de base de uma comunicação de Emmanuel que está contida no livro Religião dos Espíritos, chamada Ante os que Partiram, e Emmanuel fala para a gente que quando semelhante provação nos bate à porta, ele nos aconselha a reprimir o desespero e diluir a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Então, tudo que qualquer criatura que se veja, né, nessa situação tão difícil de perder um filhinho numa idade tão tenra, tudo que a gente não pode fazer é se deixar arrastar pelo desespero, né? E aí a doutrina dos Espíritos, ela tem uma contribuição muito importante a dar quando ela fala para nós a respeito da reencarnação e da continuidade da vida, né? Ele nos lembra ali que a vida não termina no túmulo. Essa comunicação de Emmanuel é belíssima, né? É um consolo maravilhoso para qualquer pessoa que esteja experimentando nesse momento o fenômeno da separação física, né? É para nós um consolo muito grande, é um lenitivo muito grande para a dor que nós venhamos a experimentar. Na subpergunta A, o que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? E a resposta: recomeça uma nova existência. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Foi a frase que o nosso codificador nos deixou. Então vamos encerrar as nossas reflexões na noite de hoje, fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus que esse espírito de consolação permaneça para sempre conosco, iluminando, pacificando, dulcificando os nossos corações, que os nossos espíritos amigos, nosso mentor conselheiro, nossos patronos espirituais, nos deem ânimo, amparo, forças,
para que possamos superar com galhardia os nossos desafios e as nossas dificuldades. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre, graças a Deus.